Estúdio Epic Filmes. Olá, eu sou Matheus. Sou muito fã do canal Estúdio Epic Filmes. Para mim é o melhor sobre histórias de terror. Acompanho os relatos desde quando criaram o canal, então entrei em contato com o pessoal do canal, mandei meu relato e hoje eu resolvi contar para vocês. Hoje resido em uma cidade de médio porte no interior do Nordeste do Brasil. No entanto, o ocorrido que vou relatar se deu em uma pequena cidade situada a cerca de 50 quilômetros da minha. Vejo muitos relatos sobre lobisomens e suas histórias, muitos dos quais são difíceis de acreditar, mas posso afirmar que minha experiência é verdadeira. Neste ano, decidi passar um fim de semana no sítio dos meus avós maternos para matar a saudade. Apesar de não ser muito longe, já fazia um tempo que não os visitava. Minha visita aconteceu bem durante a Quaresma. Isso mesmo, pessoal. Foi há bem pouco tempo, durante a Quaresma deste ano. Cheguei numa sexta-feira já ao entardecer, e meu tio Ronildo foi me buscar, pois não havia transporte coletivo disponível. O caminho até o sítio ainda tinha mais 15 quilômetros por estradas de terra, com muitas subidas e descidas acentuadas. Meu tio, que sempre foi o típico solteirão, alegre e cheio de brincadeiras, parecia um pouco assustado daquela vez, o que me intrigou. Pegamos aquela antiga estrada estreita, e ele estava dirigindo o carro por cima de paus e pedras, sem se importar com a dor. Ele acelerava bastante. E veja só, ele e meu avô sempre tinham muitos ciúmes daquela Caravan, pois foi o primeiro e único carro que meu avô comprou novo na concessionária. Ele estava tão rápido que, em alguns momentos, o carro nos fazia saltar, e minha cabeça bateu algumas vezes no teto. Quando estávamos pela metade do caminho, decidi perguntar: "Por que tanta pressa, tio? Está se preparando para uma corrida?" Ele respondeu: "Ah, sobrinho, de uns tempos para cá, não é bom estar nessas estradas à noite." E continuou: "Você vai me dizer que ficou medroso agora que está mais velho? Se ao menos eu fosse o único, ninguém aqui no sítio quer pôr os pés fora de casa depois que a noite cai." Nesse momento, ele aumentou o volume do rádio antigo e pisou fundo no acelerador, deixando claro que estava fazendo aquilo para driblar minhas perguntas. Eu não entendi bem o motivo, mas respeitei a decisão dele. Se ele não queria falar, por que eu iria ser incômodo e continuar perguntando, não é mesmo? Após um certo tempo, finalmente chegamos ao sítio dos meus avós. Notei que algumas coisas tinham mudado. Meu avô havia construído um novo cercado, bem mais próximo da casa, onde os animais podiam ser vistos com facilidade. Além disso, ele instalou uma estrutura de iluminação ao redor do local, o que deixava todos os animais bem iluminados. Fiquei surpreso, já que meu avô é conhecido por ser muito econômico e raramente gasta dinheiro, especialmente em coisas desse tipo. Desde pequeno, ouvi ele dizer que com animais só se deve gastar com ração. E olhe lá, pois durante a época de chuvas é possível colher muita comida para alimentá-los. Naquele dia em que cheguei, era evidente que não iria conseguir aproveitar tudo o que o sítio oferecia, então fui dormir contando as horas para o amanhecer, ansioso para dar uma volta a cavalo e passar momentos agradáveis com eles. Sem contar a expectativa pela noite seguinte, quando poderia me dedicar a fazer o que mais amava quando visitava o sítio. Sempre que eu estava no sítio com meu avô e meu tio, costumávamos caçar à noite. Eu achava aquilo muito legal, na verdade. Ainda achava até que acordei cedo no dia seguinte para ajudar na rotina. Mas nem meu avô, nem meu tio estavam acordados. O mais curioso é que minha avó não ligou seu velho rádio de pilha. Meus avós sempre eram os primeiros a acordar, até antes das galinhas, sem exagero. Comecei a me perguntar o que poderia estar acontecendo. Levantei-me e fui à cozinha. Ao chegar lá, notei que minha avó estava preparando o café de maneira bem suave, como se não quisesse fazer barulho. Ela me deu a bênção e comentou que ia preparar o meu café, mas eu, sem saber de nada, soltei um grito: "Bora!
Cadê os homens dessa casa? Estão todos preguiçosos. Minha avó respondeu rindo, mas com um leve temor no rosto. Deixe os pobres dormirem. Eles passaram a noite em claro esperando pelos bichos. Senti um pouco de vergonha por ter gritado tão alto, mas não era minha intenção. Pedi desculpas a ela, mas ela apenas sorriu com aquela risadinha característica e disse que não havia problema nenhum. Sabe, meu filho, os animais estão desaparecendo. Às vezes aparecem sem vida, outras ninguém os vê mais. O chão se abre de repente e parece que alguém está roubando ou fazendo mal por pura maldade. Notei que alguns deles estavam até com pedaços faltando e percebi que minha avó também estava escondendo algo. Ela nunca mente, assim como meu tio. Ela interrompeu a conversa à sua maneira. Fiquei aguardando meu avô acordar para ter a chance de conversar com ele, pois ele certamente me contaria o que estava acontecendo. Por volta das 10 da manhã, ele se levantou e começou sua rotina. Assim que o acompanhei, logo perguntei o que ele achava que estava por trás do que estava acontecendo com os animais. Ele me questionou: "Que foi, netinho?" Então respondi: "A avó Maria me disse que estão roubando." Ele disse: "Ah, isso é um problema pequeno." Depois de comentar isso, pediu que eu o acompanhasse para levar as vacas leiteiras para pastar. Fiquei ainda mais intrigado, pois até meu avô trocou de assunto. Ao chegarmos ao meio-dia, paramos o trabalho para almoçar. Minha avó já estava nos chamando há algum tempo, pois tudo estava pronto. Assim que nos acomodamos à mesa, começamos a comer e a conversar. Em determinado momento eu perguntei: "E aí, vamos caçar hoje?" Achei que seria uma boa oportunidade para ficar de olho nos animais. Meu avô respondeu: "Não, meu neto, fica para a próxima vez que você vier." Ele continuou dizendo que não era prudente andar por aí naquele momento. Meu tio completou a frase dele e isso me deixou um pouco desapontado. Imediatamente rebati: "Vocês deveriam avisar as autoridades. Só elas podem resolver isso." Foi então que meu avô se levantou e, antes de sair, comentou que aquilo não era um problema para a polícia resolver e que não adiantava fazer nada, pois essa situação acontecia todos os anos desde quando ele era mais jovem do que eu e nunca houve solução. Após ouvi-lo dizer isso, minha curiosidade aumentou ainda mais. Não questionei ninguém além dele. Decidi que iria caçar sozinho enquanto eles estavam fora à noite e passei o dia todo pensando em como faria isso. Sair sem ser notada era possível, pois minha avó adormecia rapidamente e seu sono era profundo. Meu avô e meu tio permaneceriam dentro do armazém ao lado da casa, aparentemente concentrados apenas em frente ao cercado dos animais. Era só eu não fazer barulho e sair pela porta da cozinha. Levantei-me, peguei a cartucheira que restava e fui na ponta dos pés, evitando qualquer som. Decidi ligar a lanterna somente quando estivesse longe o suficiente nos matos. Assim eles não perceberiam a luz. Até aquele momento, tudo seguia tranquilo. Comecei a procurar as presas e segui em frente. Os pássaros estavam nervosos. Quase não encontrei nenhum descansando. Sempre que eu ligava a lanterna, todos eles acordavam e voavam. Isso era bem estranho, pois a vantagem de caçar à noite é justamente que os animais estão dormindo e normalmente ficam parados quando iluminamos com as lanternas, talvez pensando que é luz da lua ou simplesmente por estarem atordoados naquela noite. Mas havia uma agitação geral. Não eram apenas os pássaros, dava para ouvir que até os roedores estavam inquietos. Havia muito mais movimento no ar. Fui adiante em meu caminho e andei tanto que rodei a terra dos meus avós. Já tinha ajustado algumas coisas e planejava me aproximar pela beira do riacho. Assim poderia estar próximo ao cercado dos animais para que meu avô e meu tio vissem que não havia nada de errado em sairmos. Queria provar que era tão homem quanto eles. Quando me aproximei do riacho, o ambiente ficou quieto, como se todos os animais tivessem desaparecido, o que era curioso porque aquele é um excelente lugar para caçar à noite. A comida e a água ali atraem os bichos. Ao chegar à margem, escutei um barulho que parecia vir de 2 porcos. Um emitia grunhidos, como se estivesse sendo encurralado,
enquanto o outro fazia ruídos mais profundos sem parar. Olhei para o outro lado do riacho e vi um porco se debatendo. A princípio, pensei que ele estava se espremendo como um burro, mas pelo que sei, porcos não fazem isso. No máximo aconteceu no chão, em uma área com lama, embora na verdade fosse de areia seca. Quando lancei a luz sobre aquilo, percebi a presença de um segundo animal que estava causando dor e fazendo o porco espernear e sofrer. Se eu dissesse que a cena era exatamente como estou contando, estaria sendo desonesto, porque ninguém no planeta poderia elaborar uma descrição tão aterrorizante. Somente aqueles que já tiveram esse encontro compreenderiam a verdadeira natureza assombrosa da criatura, além do mistério que a envolvia. Fiquei paralisado, mantendo a lanterna direcionada para aquele ser por um bom tempo, e consegui observar quase todos os detalhes. Era um ser alto, mas magro, tamanho suficiente para deixar seus braços arrastando pelo chão. Aquilo era uma imagem digna do inferno. Seu rosto fazia dele talvez o ser mais horrendo que já existiu. A única característica humanoide eram seus olhos, cuja forma se assemelhava à de um ser humano. O resto do corpo era uma colagem grotesca de diferentes animais. Seu focinho apresentava um certo comprimento, mas achatava-se na ponta voltando para baixo. A pele tinha muitas rugas e parecia conter veias dilatadas. Pelos estavam espalhados por toda a parte e alguns dentes eram visíveis. Daquela coisa, saíram barulhos mesmo com ela fechada. Parece que passei horas encarando aquele monstro, mas, surpreendentemente, não foi tão aterrorizante quanto parece. Lembro de muitos detalhes. O medo me fez gritar enquanto tentava apontar minha cartucheira para o ser. Para cada pedido de socorro que eu fazia, o lobisomem emitia um som horrendo. Meus braços estavam moles e dormentes, mas em questão de segundos consegui me firmar e puxei o gatilho. Ele não emitiu nenhum som de dor. Avançou, mas assim que pisou na água deu um pulo para trás. Foi nesse momento que comecei a correr em direção à casa, gritando tanto que quase fiquei sem voz. Ao chegar em casa, vi meu avô e meu tio se preparando para sair me procurar. Entrei correndo e fui fechando todas as portas atrás de mim, pedindo encarecidamente que eles fechassem todas as janelas. Meu avô me deu uma bronca daquelas e perguntou onde eu tinha ido. Respondi que queria caçar e não podia perder aquela oportunidade, mas ao me aproximar do riacho, encontrei um bicho muito feio. Eles perguntaram se ele tinha me visto, e eu respondi que sim. Orgulhoso, ainda acrescentei que o acertei em cheio. Meu avô pegou a canela seca das minhas mãos e verificou a munição. Ao perceber que era só chumbinho de caça, ele disse: "Você o acertou com isso? Isso não faz nem cócegas. Agora ele vai ficar mais furioso." Meu avô, intrigado, perguntou: "Que criatura é essa?" Eu respondi: "É um lobisomem, não é?" Meu tio, irritado, confirmou: "É sim." E lá estava eu, cometendo mais uma besteira. Não duvidei, porque já tinha visto aquela figura assustadora antes. Nos trancamos dentro de casa e em poucos minutos começamos a ouvir o bicho atacando os animais lá fora. Em pânico, meu avô tentou assustá-lo com alguns disparos através da fresta da porta, mas não teve nenhum efeito. Nunca acreditei nessas histórias de lendas, mas aquilo estava bem na minha frente. Num momento de impulso, abri a porta de cima e tirei uma foto, que acabou ficando borrada, mas eu tirei. Sei que foi uma atitude idiota. Assim que o flash disparou, a criatura percebeu e correu em direção à casa. Meu tio, furioso, me puxou e fechou a porta, me xingando como nunca antes. O lobisomem bateu na porta com tanta força que achei que ela fosse arrebentar. Todos ficamos apavorados com o impacto e corremos para o quarto do meu tio, o único com uma porta. Depois disso, só nos restava esperar o amanhecer, torcendo para que a criatura fosse embora. O lobisomem não dava trégua, e pelo barulho, ele voltou a atacar os animais sem parar. Após um tempo, o barulho cessou, e pensamos que ele tinha ido embora. Meu avô saiu do quarto e abriu a porta da frente. Os poucos animais que restavam estavam ainda muito agitados,
Mas assim que meu avô colocou o pé para fora, o lobisomem surgiu correndo do meio do mato. Não sei como, mas meu avô conseguiu pular para dentro de casa e trancar a porta em um instante, apesar de já ser idoso. Aquele bicho bateu na porta com uma força tremenda de novo. Corremos de volta para o quarto, convencidos de que o lobisomem poderia invadir a casa a qualquer momento. Foi um pesadelo e as horas pareciam não passar. Mas, felizmente, quando o sol nasceu, a criatura foi embora. Meu avô me deu várias broncas e no mesmo dia voltei para casa, praticamente expulso. Mas entendo o lado deles. O lado bom de tudo isso é que eu realmente consegui uma foto de um lobisomem. A imagem está trêmula, com uma luz misteriosa, mas dá para ver claramente que é o lobisomem. Eles existem, pessoal, e eu tenho a prova. Falei com o pessoal do canal Estúdio Epic Filmes e combinamos que, se o vídeo chegar a 1000 likes, eles vão mostrar a foto para todos. Já discutimos isso, e está tudo certo e combinado. Esse é o meu relato. Até a próxima. Estúdio Epic Filmes. Curta, inscreva-se e ative as notificações.